Olá, amigos, amigas, sobretudo torcedores do Fortaleza e do São Paulo. É pela quarta vez no ano. O São Paulo e o Fortaleza vão a campo duelar. E, em geral, até agora, quando tivemos os três jogos anteriores, em que o São Paulo venceu por 1-0 no Campeonato Brasileiro, e os 2-2 e 3-3 pela Copa do Brasil, nos três jogos anteriores, a gente se deparou com jogos muito agradáveis, porque se tratam de duas equipes bem agradáveis, muito agradáveis de se ver. O Fortaleza muito em função da sua competitividade de equipe, o São Paulo muito em função da sua imprevisibilidade de equipe. O São Paulo que às vezes pratica um jogo louco, em que em alguns momentos até parece um jogo de várzea em alguns momentos, né, no sentido de ceder muito espaço, no sentido de não proteger muito os espaços, e também no sentido de, às vezes, vai para o ataque, faz um gol, faz dois gols, faz três gols. É uma equipe muito bacana de se ver, eu acho que talvez nem tanto assim para o seu torcedor. Essa imprevisibilidade que é um elemento presente hoje no jogo do São Paulo, talvez seja uma coisa que não agrade tanto assim ao seu torcedor, porque certamente gera muito desconforto, deixa o torcedor muito inseguro sobre o que pode acontecer com a sua equipe. Bom, este São Paulo, ele vive um momento interessante, por quê? Porque quando se espera dele que ele vença uma partida, em geral ele decepciona um pouco. E quando se espera que talvez ele não consiga vencer uma partida, ele vai lá e consegue o triunfo, consegue vencer. Nesse sentido, inclusive, se a gente pensar o duelo do São Paulo pela Copa do Brasil contra o Flamengo, no primeiro jogo muitas pessoas achavam mesmo que o São Paulo não conseguiria vencer. E até em função disso, e talvez também, até em função de alguns elementos de imprevisibilidade, o São Paulo conseguiu vencer. Em alguns momentos do jogo foi muito mal, em outros foi muito bem. Soube aproveitar as oportunidades que teve e venceu a partida. Curioso deste confronto contra o Flamengo é que, mesmo que o São Paulo tenha vencido, muita gente continua achando que o Flamengo vai ficar com a classificação, o Flamengo vai passar adiante na Copa do Brasil e o São Paulo vai ficar pelo meio do caminho. Acho que isso é bem interessante, porque quando as pessoas acreditam nisso, quando as pessoas acham que o São Paulo não vai conseguir, é justamente quando o São Paulo consegue. Então, até em função deste elemento específico, eu acho que está 50% para cada lado, para Flamengo e para São Paulo, e o tricolor paulista pode sim passar pelo Mengão e seguir adiante na Copa do Brasil. É claro que o Diniz precisa sim fazer alguns ajustes, sempre é necessário que ele faça alguns ajustes que a gente percebe ali que continuam, né? A equipe continua pedindo por eles, continua precisando desses ajustes, sobretudo no setor defensivo, porque o São Paulo é uma equipe que se destaca muito no ataque e decepciona muito na defesa. Hoje, nesse jogo contra o Fortaleza, o São Paulo vai entrar com um time ali provavelmente alternativo, o que não é tanto assim um problema para esse tricolor, a meu ver, exceto pelas ausências de jogadores como Brenner e Luciano. Se eles não forem a campo, aí acho que sim, a equipe perde muito ali no setor ofensivo, porque é justamente onde ela se destaca mais. Agora, se pensarmos, por exemplo, o jogo tão importante que terá contra o Flamengo, talvez seja o caso mesmo desses jogadores não irem a campo hoje no jogo contra o Leão do Pici. Esse São Paulo é muito interessante sim, acho que o Diniz se ele conseguir trabalhar muito aquela história de que todo mundo estava pensando no Ceni aqui, todo mundo já estava falando do outro técnico para nós, tal. Se ele trabalhar muito bem essa questão aí com os seus jogadores, ele pode sim, ele pode tirar uma grande vantagem disso. Bom, por outro lado, esse São Paulo vai ter o Fortaleza. De comum entre Fortaleza e São Paulo, tínhamos antes a presença do Rogério Ceni no banco de reservas do Leão. O Rogério foi um grande ídolo, e é um grande ídolo da história do São Paulo, e fazia uma campanha excelente no Fortaleza, e estava caminhando para fazer uma história muito, muito, muito vasta e interessante também no Leão do Pici. O Rogério não está mais presente no banco de reservas do Leão. Esse elemento em comum as duas equipes já não têm. Agora, eu acho que, se pensarmos, por exemplo, a substituição que o Fortaleza fez em relação ao Rogério, trazendo o Chamusca, acho que foi uma das melhores escolhas possíveis. No cenário do futebol brasileiro, acredito que foi talvez a melhor escolha possível. É muito importante hoje para esse Fortaleza que um técnico que chegue, que chegue ao clube, chegue com lágrimas nos olhos, chegue emocionado e publicamente deixa claro, deixa público a sua emoção de poder atuar no Fortaleza, de poder ser o técnico do Fortaleza. O Cuiabá é um time interessante ali no Centro-Oeste, um time que tem feito investimentos, um time que tem caminhado muito bem no cenário do futebol brasileiro.
Mas o Fortaleza, para o Chamusca, hoje, é muito o que o Flamengo é hoje para o Rogério Ceni. Então, esse Fortaleza oferece hoje grandes condições de trabalho para o treinador, um clube que tem feito grandes investimentos ali na sua estrutura, na medida do possível, na medida das suas condições. É um clube que tem se modernizado muito, é um clube que cada vez mais oferece boas condições de trabalho para os seus profissionais, não somente para o técnico que chega, assim como oferece boas condições de trabalho para os seus jogadores, para o seu elenco. E até em função dessa condição de oferecer uma boa situação, um bom ambiente de trabalho para os seus jogadores, né, o Fortaleza ativa nesses atletas o seu lado profissional. Se pensarmos o elenco do Fortaleza, são jogadores muito profissionais, muito sérios, e até em função dessa qualidade hoje presente no elenco do Fortaleza, creio que eles vão fazer o possível para conseguir uma adaptação rápida ao pensamento do Chamusca. Então são jogadores que foram muito empoderados pelo Rogério Ceni, mas que estavam muito atrelados ao esquema, à forma como jogava o Rogério Ceni. Então aquele esquema também potencializou muito a qualidade desses jogadores. Então eles estavam muito habituados com aquilo que o Rogério Ceni pedia para que eles fizessem dentro de campo. Acho que eles vão mudar mesmo a chavinha, vão ouvir o Chamusca, porque eles são muito profissionais e nesse sentido vão facilitar essa adequação do técnico ao clube e também vão se adequar com mais rapidez do que se pensa às ideias do novo treinador. Nesse sentido, vejo esse Fortaleza seguindo um caminho aí de vitória, vejo esse Fortaleza num caminho interessante. O Fortaleza hoje é um clube que é maior do que os seus técnicos, o Fortaleza sempre foi maior do que o Rogério é gigantesco, mas um clube sempre vai ser maior do que um jogador, um jogador em especial, ou do que um técnico. O Fortaleza hoje é maior do que o Rogério, assim como é maior do que o Chamusca, assim como o São Paulo sempre foi maior também do que o Rogério Ceni e é maior do que qualquer outro jogador. Então, é importante que a vida siga, e ela siga no caminho correto, que é o caminho da vitória. E acho que o Fortaleza tem feito tudo de correto, então a mudança de técnico pode gerar ali alguns problemas no começo, mas a recuperação virá, e esse Fortaleza tem sim, a meu ver, tem condição não apenas de ir para a Sul-Americana. Acho que o Fortaleza tem sim condição de pleitear uma vaga para a Libertadores. Por que não? Acho que, em função até das melhoras que o clube tem feito, acho que em função dessa tentativa de se projetar no futebol brasileiro, saindo dos limites do Nordeste, que é o que tem que acontecer, acho que até em função dessa política, acho que até em função dessas pretensões e das ações corretas que o clube tem feito nesses últimos anos, acho que em função disso, o Fortaleza tem que começar a pensar grande sim, tem que começar a pensar, não pensar em ser campeão brasileiro, talvez hoje nesse momento seja muito difícil mesmo, e não dá também para ter algumas pretensões irreais, porque isso dificulta, isso pode gerar problema. Mas acho que a pretensão de conseguir uma vaga na Libertadores é uma pretensão real dentro do contexto atual desse Fortaleza. E acredito que a equipe sim pode sim conseguir uma vaga na Libertadores, se as coisas funcionarem bem, se a adequação for muito rápida, e acho que ela pode acontecer sim. Então São Paulo e Fortaleza seguem a ser equipes bem interessantes no cenário do futebol brasileiro. O Fortaleza, porque foi muito competitiva, e seguirá a ser uma equipe muito competitiva. Eu destaco, só para terminar, em relação ao Chamusca, a forma como ele vê futebol, e olhando para aquele Cuiabá, esse Fortaleza provavelmente vai tentar finalizar muito mais para o gol, porque o Ceará, o Cuiabá era uma equipe que finalizava muito, uma equipe que em alguns momentos dos jogos era muito agressiva, tinha muitas e muitas finalizações. Às vezes fazia gols, às vezes nem tanto, mas criava demais ali no setor de ataque. Acho que isso é algo que o Chamusca pode trazer para esse Fortaleza e tem, a meu ver, peças para fazer esse tipo de trabalho. As finalizações nem sempre redundavam em gols. E nisso, quando isso acontece, a gente pensa que talvez os jogadores não sejam os mais adequados para isso, né? Ou, enfim, porque na verdade o jogador, mesmo os jogadores de grandes equipes, perdem muitas chances de gols quando elas são criadas, mas há aqueles jogadores que são mais decisivos. Não é fácil hoje para qualquer equipe ter jogadores decisivos. Quando as equipes não têm esses jogadores decisivos, essas equipes precisam criar demais para conseguir guardar algumas bolas dentro do gol. Então aquele Cuiabá, até por não ter aqueles jogadores decisivos, né, assim como esse Fortaleza que não tem jogadores decisivos ali no setor de ataque, então a equipe precisa realmente criar muitas situações de gol. Então esse quesito da criação de jogadas, acho que o Chamusca pode trabalhar bem nessa equipe do Fortaleza. Fortaleza e São Paulo, portanto, seguem a ser equipes bem interessantes.
apesar da ausência do Rogério, acho que esse confronto vai ser de novo um confronto muito bacana de se ver, e que vença o melhor, o favorito, ao meu ver, sempre se favorita dentro de campo. O mais importante é que as duas equipes vão seguir as suas vidas, independente de Rogério, de Chamusca, de Diniz ou de outras pessoas. É isso, muito obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.